esse inconveniente, quando chove, acaba a luz, a rede cai, essas coisas. Então, se tiver algum probleminha, vocês dão um sinal, tá certo? Ok. Já que a temática envolve ética, né, e a gente vai pegar exatamente esse viés, primeiro, o que significa ética, né? Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter ou costume. Então, envolve exatamente um conjunto de relações com a nossa forma de ser e compromisso, né, com o outro, compromisso com os outros em relação a princípios que envolvem valores e a própria verdade. Então, quando fala do processo de iniciantes, né, e veteranos no caminho profissional da cartomancia, qualquer outro tipo de oráculo, vale dizer que a experiência de quem pratica vai falar mais alto com o tempo, né? Eu sempre digo, a gente pode estudar muita coisa, podemos fazer pesquisas, mas a prática é quem dita exatamente o caminho, né? E a pergunta mais comum que as pessoas me fazem é exatamente como começar. Eu sempre digo que hoje a gente tem um instrumento maravilhoso que é a internet, mas essa mesma internet que permite a gente trocar é um caminho tortuoso porque tem uma abertura para uma série de informações muitas vezes truncadas que não estão, vamos dizer assim, validadas ou não têm fidedignidade. Isso é uma coisa muito séria, porque tem pessoas que, por exemplo, elas vão beber de fontes diversas e não têm exatamente esse embasamento. Então, é importante o quê? É importante a leitura, é importante a pesquisa, é importante a questão dos cursos, né? E é importante o treinamento. Mesmo que a pessoa, inicialmente, ela comece a fazer com os amigos ou familiares, porque fica aquela dúvida do tipo, para quem que eu vou tirar? Será que as pessoas que eu vou ler vão confiar no meu trabalho? Será que as pessoas que vão ler, que vão ler comigo, né, ou com outra pessoa, têm realmente confiança? Esse é um processo que ele exige tempo, né? Ninguém vai se tornar, vamos dizer assim, cartomante, oraculista da noite para o dia num curso final de semana. É um processo. É um processo que é construído ao longo do tempo, tá? Então, esse comprometimento do praticante com o dever de estudar, de pesquisar e de trocar, eu acho que a troca também é muito salutar, o intercâmbio com outros profissionais, tá? A questão de, tem dúvida? Tire as suas dúvidas com quem tem, de repente, mais experiência, mais bagagem, tá? Eu acho que é muito importante, como também é importante as diretrizes em relação ao trabalho, por exemplo, em relação a sigilo, né? A questão de o que vai ser dito numa consulta, né? O fato de a gente ter um instrumento oracular, a gente não pode sair deliberadamente explorando a vida dos outros, eu acho que é muito importante, porque isso cai num aspecto ético, né? Se as pessoas que estão ali correlacionadas dentro da leitura que o consulente faz estejam influenciando diretamente a vida do consulente, essas pessoas são levadas em consideração. No entanto, elas não estão ali na leitura para se defender do que a gente fala sobre elas. Então, tem um limite possível da gente não entrar em certos níveis de particularidade e intimidade, respeitar o direito e liberdade do outro. Eu acho muito importante isso, né? Eu sempre questionei assim, quando fala que o Lenormand, por exemplo, é o baralho da fofoca, eu sempre questionei um pouco até onde vai essa fofoca, né? Essa fofoca permite a gente ir até onde? Será que a gente tem o direito de saber tudo, muitas vezes, em relação às particularidades? Eu acho muito sério isso, né? Quando a gente realmente entra em certos aspectos da vida do outro, a gente tem que ter uma noção de que a gente está expondo o outro, né? E acho que isso é importante para quem começa, porque o fato de a pessoa ter o oráculo nas mãos não significa, em essência, que ela tenha o direito de ter o poder de fazer o que bem entende. O oráculo ele é um instrumento para mapear, né? Ele para fazer um raio-x da vida da pessoa, seja em relação ao passado, presente e futuro, né? Sempre digo que as cartas são como bússola, quem faz o caminho é quem realmente recebe a orientação, não adianta que nenhum oráculo vai pegar a pessoa pela mão e vai levar até onde ela precisa, né? Esse é um processo que requer conscientização e, principalmente, responsabilidade, né? Então, dentro do aspecto do começo, né? Porque o fato das pessoas, às vezes, terem muito tempo de experiência, né? Não significa que as pessoas sejam necessariamente éticas. Não significa isso, porque a ética é uma conduta, é uma postura interior.
Isso não é ligar diretamente ao ânus. Você pode ter, por exemplo, advogados, médicos, engenheiros e quem quer que seja, que tem anos de profissão, mas que não tem ética, que não tem realmente essa postura. Então, o que vale aqui é exatamente o quê? O quanto aquela pessoa que está se esforçando em se tornar um profissional de nome, que tenha realmente o desejo de transmitir esses saberes, né, e de buscar realmente as cartas como instrumento de elucidação e conscientização, né, saber o seu lugar. Porque eu sempre digo, a gente morre e as cartas ficam. Né? Então, os consulentes e as cartas sempre estão em primeiro lugar, não a gente. A gente é apenas mediador, a gente é apenas, né, um instrumento para a gente fazer uso daquilo que nós dispomos, que é o oráculo. Né? Então, fica aqui minhas palavras, eu não sei quanto tempo que eu preciso falar, só acho que 15 minutos. É um bate-papo, a gente vai trocando figurinhas entre um e outro, é um bate-papo. Então fica aqui, meu registro. Aproveitando esse intervalo, essa pausa, deixa eu perguntar para a Tânia. Tânia, aproveitando o que o Jean comentou das práticas novas, das práticas mais tradicionais de estudar, não estudar, como você vê essa relação de iniciantes e veteranos? O Jean achei muito bacana gente, prossiga. Então, antes de começar, gente, bom dia, bruxos e bruxas. Eu quero aqui registrar a minha gratidão, Andréia Bafa, por ela ter abraçado a mesa redonda, por estar aí, né, fez com brilhantismo. Eu só tenho elogios a você, Andréia, que está perfeito, né? Esse ano foi muito difícil, né, por conta da pandemia, mas estamos aqui todos reunidos. Então, parabéns a você. Tá? O que eu vejo, né, antigamente, eu acho que o Giancarlo, todo mundo vai concordar com, eu tenho dom, eu tenho intuição, não preciso estudar. Né? Tinha, né, essa linha de pensamento. Mas hoje em dia, o que eu percebo, Andréia? Que todo mundo está querendo aprender. Né? Hoje as pessoas estão muito mais conscientes, como o Jean falou, em querer aprender, em querer estudar, né? em querer praticar. Eu vejo até na venda dos meus livros, a Dani também está vendendo muito, o livro com deles, então as pessoas, hoje em dia, pelo menos isso já foi mudado. Né? Eu acho que quanto mais a pessoa sabe, mais segurança, e o Jean falou isso, o importante é o oráculo e o consulente nunca é a gente. Né? Mas para que a gente dê um serviço de qualidade, porque eu acho que a ética também é isso, a responsabilidade, o Jean falou isso, de eu dar oferecer um serviço de qualidade e excelência. Então, quanto mais eu sei, mais segurança eu, enquanto cartomante, tenho na hora da consulta. Né? Então, eu acho isso... Então, isso, hoje em dia, já está mudado. Né? Eu também vejo, e aí eu pontuo também a Carta dos Lírios, hoje os cartomantes já estão muito mais conscientes em fazer também trabalhos voluntários. Olha aí, né? Caravana do Amor, Oráculos de Assis, Oráculos... Né? Então, essa conscientização, né, no momento que a gente está vivendo, mundial, está sendo maravilhoso. Né? E eu queria pontuar, gente, né? Queria agradecer também muito a Débora Rufo, que ela fez uma pesquisa incrível, né, sobre a cartomancia no âmbito jurídico, né? E pela pesquisa da Andréia, da Débora Rufo, o que ela descobriu, né, na pesquisa dela? Que até 96 era crime botar carta. Então, isso é recente. E em 2002, nós fomos classificados no CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, né, no número 516805, como esotéricos e paranormais. Então, veja bem, até 96 era crime e a partir de 2002 nós fomos classificados como atividade laboral. Tá? Crime, acho que era contravenção, né? Não era contravenção. Contravenção. E tinha, inclusive, a pessoa podia ser presa, né? Bom, então, pela CBO, existem 14 itens de ética. E eu trouxe isso aqui para vocês, que eu acho que é super importante. Então, o primeiro item, demonstrar capacidade de transmitir conhecimentos. Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo, manter um equilíbrio, principalmente o equilíbrio emocional, porque eu não posso me embolar com os meus clientes, com o meu cartomante ou com o meu consulente. Terceiro, cultivar a ética, né? A boa conduta. O quarto item, gente, que eu queria até frisar isso, demonstrar capacidade de análise e síntese. Eu gostaria até de colocar, demonstrar capacidade de autoanálise e síntese. Depois eu vou falar sobre isso. Demonstrar coerência. 6, demonstrar habilidade na interação com o público. Eu tenho que ter uma boa interação com o público. 7, desenvolver cultura geral. Né? E aí, gente, quanto mais a gente lê bons livros, e aí eu friso isso, né? Porque quanto mais a gente lê, a gente pensa melhor. O Giancarlo é um cara que está sempre estudando, não é isso, Giancarlo? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente pensa melhor, a gente escreve melhor, a gente fala melhor. 8, demonstrar empatia. Empatia também está nos livros. 9, demonstrar senso crítico. 10, comunicar-se fluentemente, ser comunicativo. 11, manter-se discreto. Não é porque eu fiz uma consulta com o Jean Carlos que eu vou comentar com a Andréia, ou com a Dani Freitas, ou com o João Sampaio. Tá? 12, manter-se imparcial. A minha opinião, o meu dogma não interessa. Então, manter-se imparcial. 13, respeitar o livre-arbítrio do consulente. Foi o que o Giancarlo falou, né? É uma bússola, eu não vou pegar na mão dele e fazer o caminho que cabe a ele fazer. E 14, demonstrar paciência, né, com aqueles consulentes. Mas voltando ao item 4, demonstrar capacidade de análise e síntese. Eu tenho visto, eu acredito que outros cartomantes mais experientes, a pessoa termina um curso, já posso dar aula? Gente, não. Isso é senso crítico. Né? Existe, né? E pela CBO, para que uma pessoa seja cartomante, ela precisa de 200 horas aula. 200 horas aula. Ou mais de 5 anos de prática. Aí eu fiz um curso de final de semana, estou pronto para iniciar um curso? Não posso, gente. Então, eu queria até trazer um alerta aqui, né? Existe um tempo de prática, de experiência, para que a pessoa se sinta seguro, para poder iniciar um curso. É muito legal a gente estudar com pessoas que realmente sabem, que são comprometidas, mas acabei um curso, eu quero começar a dar aula, não dá, gente. Eu acho que isso não é ético. Tá? Até pela CBO que está aqui. Tá? Respondi sua pergunta ou fui longa demais? Não, foi maravilhosa e foi bem completa nas suas pontuações. Obrigada. Muito linda. A gente está trabalhando agora para tentar formatar, finalmente, na mesa do ano passado eu cheguei a comentar isso, e essa vou falar de novo, a gente está tentando uma formatação da Associação Brasileira de Cartomantes, e aí a gente vai conseguir, oremos, que isso tudo seja normatizado. Então, essas 200 horas de estudos, a gente consegue normatizar pela associação, o trabalho de pesquisa, de atuação no campo, no mercado, isso tudo a gente está trabalhando para tentar normatizar e tentar tornar a ética profissional mais transparente, porque a questão da marginalização, que nós falamos numa outra live em algum momento, acaba sendo uma profissão, de certa forma, um pouco marginalizada, porque a gente não tem como tornar as coisas claras e éticas. Então, quanto mais ético o nosso trabalho for, mais íntegra é a percepção que a sociedade tem a nosso respeito. Então, isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Posso complementar, Andréia? Desculpa que eu estou empolgada, porque é a minha primeira palestra aqui na mesa redonda, né? E eu acho que é ético também, gente, ser um bom colega de trabalho, entende? Então, assim, por que não divulgar um curso do Jean Carlos, divulgar o livro da Dani Freitas, entende? Ser um bom colega de trabalho. E, digamos, briguei com o Jean Carlos, tive uma briga horrorosa. Gente, vou brigar com ele no privado. Não preciso tornar isso público. Né? Porque, enfim, cada um tem um temperamento.
Mas será que também não fica feio para aquele que está expondo a vida de um colega? É para se refletir. Só queria complementar isso, tá, Andréia? Fica a dica, né? Fica a dica. Posso falar um pouquinho também? Sim, por favor, João, complementa. Tem uma questão também que para os iniciantes, né, que às vezes na vida não, sempre é importante também considerar, porque que a Tânia falou, a pessoa faz um cursinho e começa a trabalhar sem entender os aspectos da profissão. E normalmente um cliente que procura a gente, na maioria das vezes, ele está completamente desestruturado emocionalmente, né? E a forma de lidar com essa pessoa, né, tem que ser uma forma muito própria, tem que ser uma forma tem que saber como lidar com essa pessoa, né? E não é de qualquer maneira que a gente lida com essa pessoa, a gente tem que saber lidar. Então, tem que ter uma preparação, tem que ter um conhecimento prévio, tem que ter não é só saber, não é só ter um cursinho para você interpretar as cartas que você vai saber lidar com essa pessoa. Você tem que ter realmente uma vivência com pessoas, uma vivência com o oráculo, uma vivência com a leitura, realmente com a prática no dia a dia, para você poder se tornar um cartomante. Não é um cursinho de fim de semana que vai te formar cartomante. Não existe, não tem como isso acontecer. Então, realmente, não é possível que um curso, simplesmente um curso, te forme cartomante. Só realmente a prática e a vivência e a prática, a repetição faça isso, porque a leitura, quando a gente faz leitura, quando a gente aprende a ler, a gente simplesmente não joga as palavras para você e você de um dia para o outro você está lendo aquelas palavras. Você tem que estar dia a dia ali, vivenciando aquelas palavras para você, em determinado momento, você começa a ler e internaliza aquilo, né? Mesma coisa Desculpa te interromper, João. Pode falar. O que eu entendo é que são duas práticas completamente diferentes e interligadas. Primeiro, você tem que ter a prática com o oráculo propriamente dito, você entender a magnitude do que tudo aquilo representa, e você precisa ter prática com o ser humano, porque a gente são duas coisas que andam numa estrada muito junta. Não adianta você ser sensacional em trabalho com cartas se você é péssimo no relacionamento humano. E não adianta você ser incrível no relacionamento humano e não ter a prática das cartas. São duas práticas que andam muito juntas. Então, estou entendendo o que você está me dizendo, Uhum. não é um curso rápido que te forma cartomante, mas também não é a falta do convívio, do entendimento do outro que facilita a tua penetração dentro da categoria. Você tem que caminhar nas duas estradas simultaneamente. Desculpe te interromper, mas achei que era mais ou menos isso que você estava falando, né? Perfeito. Isso aí. Dani, me fala você, por favor, quais as suas considerações a respeito disso? Primeiro, bom dia, gente. Bom dia, bruxinhas lindas. Bom estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu estou encantada pelo que o Jean falou, João e Tânia. Eu sou fã de vocês e estar aqui junto com os ídolos é uma delícia, né? Não é maravilhoso? A gente fica assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Uma das coisas que eu falo muito com a Tânia, né? A gente conversa muito, quando a gente fala de ética de uma forma geral, eu acredito muito nesse equilíbrio, tá, gente? Do novo com o antigo.
Sempre. Primeiro porque o novo, ele traz uma pureza, né? Ele traz aquela descoberta, aquele descortinar da criança que é lindo e a gente precisa disso, porque o antigo, ele pode cair no automático, né? Ou ele pode cair numa coisa que eu e Tânia falamos muito, que é o ego, né? Eu já sei fazer. Por isso que, às vezes, quando as pessoas se apresentam, quando uma outra coisa que eu e Tânia falamos muito, eu pratico há 17 anos, há 20 anos, há 30 anos, e talvez isso não faça muita diferença com aquele que está aqui no caminho há um ano estudando, né, com muita competência, com muita aplicação, com muito carinho, né, criando aí de verdade uma relação, que foi o que o João acabou de falar, com as cartas ciganas, antes de criar a relação com o outro. Mas antes de qualquer coisa, eu acredito que você precisa entender que esse caminho, ele é um caminho de volta para casa, né? Ele é um caminho de retorno para aquilo que você entende como sagrado. Ele não é, como o Jean falou, e é uma coisa que eu coloco na apostila do meu curso, ele não é o mapa, mas ele é a bússola, ele é o território, ele é o que direciona, é o que mostra o caminho e um dos caminhos que você pode seguir, porque você não pode, né, querer aí pegar um atalho ou um trem, alguma coisa mais rápida para chegar no seu caminho primeiro. A questão primordial disso tudo é que eu acredito que quando você coloca o seu coração, ele faz a ligação perfeita entre o conhecimento, entre a prática, entre a experiência, porque quando você coloca o coração, você percebe que do outro lado existe um outro coração. E essa dor do outro, que foi o que o João falou, né? A gente recebe muito o outro no momento de dor, essa dor ela passa a ser sagrada, independente se ele perdeu a mãe ou se ele terminou um relacionamento de 2 semanas. Porque a gente entende que aquele relacionamento de 2 semanas, para uma pessoa que é solitária, ele é emblemático, sim. Ele é profundo, sim. E esse respeito à dor do outro, ele é o primeiro caminho para a gente entender sobre ética. Porque, em alguns momentos, aquela dor ela não vai ser apaziguada com palavras fofinhas, que foi o que eu falei, né, Déia, com você, né, A gente, às vezes, quer falar com o outro o que ele quer ouvir, e muitas vezes as cartas não vão fazer isso. Muitas vezes elas vão dizer que aquele momento de dor também é um momento de limpeza, também é um momento de catarse, também é um momento de crescimento. E isso também é ética. Porque no momento em que você entende sobre o coração, que é o que eu mais acredito nesse caminho das cartas ciganas, quando você coloca o seu coração para conversar com o outro coraçãozinho, você entende que essa ponte criada é uma ponte de empatia. E no momento em que eu percebo que o outro, que essa dor do outro, seja ela qual for, porque quebrou a unha ou porque perdeu a família, é sagrada, eu consigo atravessar essa ponte, mesmo dizendo para ele, eu não vou pegar você no colo, mas eu estou aqui, vibrando por você, torcendo para que você faça esse caminho de volta, porque eu acredito que você é capaz. O meu maior trabalho nas cartas ciganas, eu tenho a aluna minha aí, a Babi, que pode dizer, é trazer o outro para o seu poder pessoal. E é uma outra questão da ética, né? O quanto que eu estou deixando o meu cliente dependente de mim, né? Nesse momento de dor, nesse momento de desespero, nesse momento de pandemia, onde todo mundo ficou muito questionador, onde todo mundo teve que olhar para dentro de si e falar assim, ops, aquele perdão que eu achei que eu tinha dado não dei muito, assim, né? E a gente teve que visitar aí algumas laminhas, né, que ficaram no nosso poço e que a gente não tinha consciência. E trazer essa consciência é entender que o outro ele pode estar vivendo esse momento de nuvens, né, que a gente está vivendo, mas a gente pode ser o sol. Nós somos exatamente isso, nós somos o sol. Mas o sol, gente, ele também queima, né? Então, algumas palavras, elas são mais cortantes. Nem por isso precisam ser dadas com dureza. Eu amei muito, só para finalizar, uma coisa que o Jean falou, e eu acredito demais nisso, Jean,
Eu fiquei emocionada com você falando. A gente tem que ter muito cuidado com a dor sagrada do outro e até onde esses gatilhos emocionais podem ser ativados, né? Eu e Tânia, a gente percebe, né, em alguns momentos que o ego fala tão mais alto que eu preciso dizer aonde a Andréia foi machucada aos 5 anos de idade, né? O que aconteceu com ela? Eu não preciso ativar gatilhos emocionais para dizer ao meu consulente que eu sei que ele sofreu. Eu não preciso escarnecer a dor do outro, porque ela é muito própria, mas eu posso dizer a ele que eu tenho consciência e que eu sei que se ele chegou até aqui, na minha mesa, é porque ele é muito mais, gente, valente do que ele um dia ousou que seria. Eu trabalho dessa forma. Eu acredito que a ética, ela funciona quando a gente abraça o outro com palavras. E aí, olha eu falando de Tânia de novo. E aí uma outra coisa que fala muito, né? A gente, quando você consegue fazer isso, e aí eu vou num desdobramento, você não precisa divulgar o seu trabalho, né? Porque as pessoas, elas vão divulgando por si só. E você percebe que aquele que se torna uma nuvem, né? Mas uma nuvem já branquinha, de gente especial, que você vai atraindo de acordo com a sua energia. Então, o trabalho, ele é isso, é um coração conversando com outro coração. E quando os dois estão conversando, a ética, ela flui. A gente nem precisa pensar na ética, porque ela está intrínseca nesse sagrado que é o amor, na cartomancia. Lindinha. Né, gente? Eu vejo muita verdade nisso, o que eu falei ali atrás, não é só a gente entender carta, você tem que entender a dor sagrada do outro, você tem que entender o outro. E isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Às vezes a gente contribui mais entendendo o outro do que entendendo a carta. Então, só para terminar rapidinho. Por favor. Uma outra coisa que eu acredito muito, né, a Tânia citou ali no CBO, é o sigilo, né, gente? Eu trabalho numa empresa, eu atendo muita gente na minha empresa que as pessoas não fazem nem ideia que eu atendo. Eu atendo casal, que um não sabe do outro, né? E eu já perdi uma cliente que queria que eu contasse o atendimento do marido dela. E eu falei que eu não ultrapasso essa parte de ética. Então, isso é muito sagrado, é muito importante, porque até onde eu vou para agradar o meu cliente, isso é importante também, né? Porque a gente atende muito grupos, né? Eu atendo muito grupos de amigos, de família, e até onde vai esse processo de, ai, minha filha falou de mim, o jogo era dela, não posso falar. Simples assim, né? Aconteceu uma vez comigo, de eu atender um casal em simultâneo, o casal, os dois sentados na minha frente. Então, muito delicado, a gente anda numa linha ética muito delicada, porque você está com duas pessoas, mas que estão voluntariamente sentadas ali, não tem ninguém obrigado. Então, o que eu falar para um, o outro vai escutar por decisão do casal. Então, a gente anda volta e meia em linhas éticas nesse sentido, porque a gente acaba caindo numa situação qualquer. O nosso pensamento tem que ser voltado muito para o nosso cliente, o que o nosso cliente espera da gente, e não do que ele gostaria que a gente fizesse, sabe? Do que o outro gostaria que a gente fizesse. Então, entendo muito, muito bem o que você está falando. E aí a gente fala de outros cartomantes, né? Como é a relação com outros colegas de trabalho, a relação ética que nós, profissionais, temos com nossos outros colegas de trabalho, já que a gente está falando de iniciantes, de quem já tem mais prática, como a gente lida uns com os outros. João, me fala um pouco de você, como é que você lida com os nossos colegas cartomantes? Eu tenho poucas relações com outros colegas porque eu trabalho muito mais online, né? E a pouca relação que eu tenho é em feira, né? Ou realmente online, né? Então, eu tenho muito pouca relação, né? Então, O João mora num sítio muito bacana. Então... Eu moro afastado, moro numa reserva afastado, então
sou meio isolado mesmo. João, também é ética Então, não lidar com a inveja dos coleguinhas, que eu tô com inveja de você agora. Não pode fazer isso, João. então eu Você sou vê, né? meio... mas eu tenho relação muito próxima, distante, né, com vocês, né, uma troca de informações, uma troca muito, né, em eventos, né, normalmente, mas sempre muito intensa quando eu estou com vocês, né, eu amo estar com vocês, né, quando encontro, quando estou com vocês, né, na verdade, eu adoro vocês, né, Fofo. na verdade, eu queria estar mais com vocês, né? Quando a gente fala de associação, quando fala de criar uma associação, né? Da gente poder estar mais juntos, né? A gente ter uma forma da Unificar o gente grupo, né? poder Normatizar. unificar. Poxa, eu sinto muita falta, porque existe um grupo nosso, né? Mas o nosso grupo está muito difuso. Na verdade, existe um outro grupo que não é um grupo de cartomantes, digamos assim. Existe um pessoal que, infelizmente, tá trabalhando, Né? que quer apenas, né, enfim, Sozinho. sozinho, que faz a necessidade de existir uma associação para Sim. Normatizar as coisas. normatizar a profissão. Então, é necessário que exista uma associação, não só para unir a gente, mas também para realizar essa relação entre nós e também para que esse grupo se identifique, né? Que a gente tenha a nossa identidade, né? Porque hoje está muito difícil a gente ter nossa identidade e para que as pessoas vejam realmente nossa identidade, porque muitas vezes a gente fica queimado, né? Por causa de profissionais, né? Que não são profissionais. É o que a gente estava falando Mas, antes. enfim, eu acho que eu estou entrando... Estão falando de ética, né? Então, acho que encaixa dentro do assunto, Não, né? então vamos entrar nessa área e vamos falar sobre as práticas inadequadas da profissão. O que podemos, o que não fazemos, o que devemos e o que não devemos. Então, vamos entrar nesse campo de práticas inadequadas e aí eu peço ajuda ao Jean. Jean, me fala o que você entende como práticas inadequadas da nossa profissão. Ok. A primeira coisa que eu acho que, principalmente os temas que a gente vai abordar em consulta, eles devem ser muito refletidos, né? Assuntos que normalmente são pedregosos, né? Terreno normalmente assim difícil, né, de transitar, como morte, separação, doenças, acidentes, exige de nós uma certa sensibilidade, porque a pessoa que nos procura, a gente não sabe muitas vezes o estado emocional dela, né? Quantas vezes já peguei pessoas que me perguntaram quando que eu vou morrer? Eu falei, para que você quer saber disso, né? Eu acho que tão assim vazia essa pergunta é quando alguém me pergunta os números da loto. Então, esse tipo de coisa exige um certo cuidado, porque a gente pode falar até de situações que envolvam separação, ou envolvam, de repente, doenças, né? Mas a maneira de falar faz muita diferença. Maneira de falar, maneira de abordar esses assuntos. Né? Porque existe a questão da sensibilidade, se colocar no lugar do outro. Aquela pessoa tem uma expectativa alta, né? E acaba, de repente, depositando toda a fé, toda a confiança em nós. E a gente acaba sendo, vamos dizer assim, colocado numa posição meio de Gandalf, entendeu? Aquele mago do Senhor dos Anéis, que precisa salvar a pátria, né? A gente não tem que salvar a pátria, a gente não salva ninguém. Né? O que a gente dá à pessoa é suporte para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam
de forma madura, fazer suas escolhas, né? Eu sempre digo que as cartas ou qualquer outro oráculo têm uma função pedagógica. Elas educam. Elas educam, elas estão carregadas de história. Se você tem na mão um instrumento que é carregado de história, que já passou na mão de tanta gente, o mínimo que a gente deve ter é respeito para com esse instrumento e para a pessoa que a gente está consultando, né? Dando um atendimento, né? O outro aspecto de respeito é a questão da forma de a gente conduzir, muitas vezes, o nosso trabalho, né? Então, a gente não pode conduzir esse trabalho à revelia. Eu acho que é importante, muitas vezes, o ambiente, a forma de preparação, respeitando devidamente as pessoas que fazem, por exemplo, o ambiente carregado de simbolismo, né, de suas crenças. Eu acho que é importante as pessoas terem suas crenças, mas dentro da nossa função, a gente não deve imputar crenças ao outro, né? A gente não deve fazer das nossas crenças, da nossa experiência espiritual, né, vamos dizer assim, um instrumento para convencer. Mas, Jean, eu gosto, de repente, de dar dicas de banho, de oração, tudo bem, mas eu sempre pergunto antes de qualquer coisa para a pessoa, vem cá, qual é o seu credo? Você acredita nisso, acredita naquilo? De acordo com o credo da pessoa, que eu vou dar à pessoa as instruções. Porque a pessoa está ali exatamente receptiva, eu acho que é importante respeitar isso, né? Um outro aspecto diz respeito aos mitos criados em torno das cartas, né? Eu já peguei, tanto no tarô, como no oráculo Bellini, Simbolon, no Lenormand, né? Muitos mitos que são criados para as pessoas meio que fugirem da responsabilidade da leitura. Exemplo, aquela história de saiu uma carta e a leitura está fechada. Não existe leitura fechada, gente. O que existe é tarô fechado a leitura. As cartas estão ali para serem lidas a qualquer momento, né? Para que você vai fechar? Parece que você botou as cartas dentro de um cofre e você não consegue mais lê-las, né? Não existe isso, né? E algumas outras coisas do tipo mulher grávida não pode fazer leitura, né? Ou dia santo. Gente, isso tudo tem uma relatividade que faz parte do que a gente chama de cosmovisão, né? É o conjunto de informações e aprendizado daquela pessoa que conduz o trabalho, né? E esse trabalho tem que ter, eu sempre digo, 50% de conhecimento, 50% de intuição, né? Então, tem essa situação também, né? Existe a questão do respeito do tempo do consulente, do tempo da pessoa, tanto o consulente como o profissional que vai fazer a leitura tem que respeitar o timing, tá? Porque ali tem pessoas que estão aguardando, tem pessoas que têm compromisso, acho que isso é fundamental também, né? E eu acho que certas coisas, como, por exemplo, brincar com os sentimentos da pessoa, né? Fazer troça em relação àquele momento que a pessoa também está vivendo, é muito complicado, né? A gente tem que sempre perceber que aquela pessoa está na dor. Mesmo aquelas pessoas que dizem que estão buscando o oráculo por curiosidade, elas têm um incômodo. Elas estão incomodadas com alguma coisa, elas estão inquietas com alguma coisa. E é por causa dessa inquietude que as pessoas buscam o oráculo como uma luz, né? Eu sempre uso o símbolo da lanterna do eremita do tarô, né? Que ele coloca à frente para saber que caminhos que vai seguir, por onde vai seguir. É importante muito por aí. Então, eu acho que até a consagração das cartas, nesse caso, não adianta você fazer ritos mirabolantes de lua cheia, de sal grosso, perfumação com incensos, se você não consagra o baralho com a verdade. O baralho só se consagra com a verdade. E a verdade precisa ser dita de uma maneira consciente. Você não pode dizer verdades dando tiro no peito do consulente, né? E nem ser poliana demais, passando a mão na cabeça do consulente, né? Isso eu aprendi muito em constelações, que a gente não ajuda resgatando, a gente ajuda conscientizando, né? Então, a gente não pode ter uma postura de infantilizar o relacionamento com o consulente, porque nós não somos nem pai nem mãe deles, né? Então, a gente vai pegar ninguém pelo colo, né? E a pessoa que está ali nos ouvindo, ela tem que ter apenas uma consciência maior, preparada para ouvir o que a gente tem a dizer. Porque ninguém deve receber para falar o que o consulente quer, né? A gente não é pago para falar o que o consulente quer ouvir. A gente é pago para dizer o que é necessário, dentro de um
uma verdade dentro de uma responsabilidade mensurável e o comprometimento com o outro. É aquela verdade que corta a tua alma, né? O Jean fala de uma forma que é tão absurdamente claro e preciso e cirúrgico que parece que ele está... Gente, né? Parece que é tão óbvio, né? Tão... Como é que vocês não veem isso? É tão simples. Para a gente encerrar, Tânia, me fala o teu entendimento disso. Ah, perdão. Foi. Oi. Voltei? Minha voz voltou? Tá linda. Então, eu só queria voltar, né, na relação entre colegas de trabalho, né? Só dar um toque, gente. Né? Graças a Deus eu já escrevi livros, já tenho 2 baralhos e tal. Mas se alguém me pergunta, Tânia, como é que faz um baralho? Não custa nada eu indicar uma gráfica, indicar um ilustrador, indicar um designer, né? Indicar uma... Eu acho que isso é apoiar o trabalho do outro também. Né? Não, olha, só o meu baralho, sabe? Então, ter um bom relacionamento com o colega, eu acho isso super importante, sabe? E ajudar o outro. Se eu já trilhei esse caminho, por que não facilitar o caminho do outro também, que está começando? Né, Tânia, eu estou com uma ideia de fazer um baralho, não sei como é que faz. Então, olha só, a gente, né, pode dar dicas. Né? Mesmo que a pessoa não aceite, olha, tem esse ilustrador, tem esse design, tem essa gráfica, tem essa... Né, assim que faz, assim que não faz, enfim, tá? E falando, dá até raiva do Giancarlo, né? Quando eu crescer, quero ser igual a ele, gente, né? Brincadeira não, gente. Ainda preciso comer muito feijão para chegar perto, tem muito feijão para comer ainda. E qual foi a outra pergunta, Andréia? Que era para eu terminar aqui, que eu já até me esqueci. A gente estava falando de práticas inadequadas. Então, gente, né, tudo que foi falado aqui com relação à ética, uma boa conduta, né, eu achei muito legal a fala da Dani, né, do coração para o coração, né, e se fosse eu, né, no lugar do outro, mas a prática inadequada é justamente o que eu falei, terminei um curso, quero abrir um curso meu, com material do outro, né, a coisa do plágio também, que eu não sei se cabe aqui, né, vou copiar o que é do outro, gente, todo filho tem pai. Né? Eu posso, num futuro livro, mencionar a Dani Freitas, mas colocar lá, esse texto é da Dani Freitas, do livro dela. É tão simples evitar, né? O respeito à criação do outro, né? O respeito da ideia, da intuição do outro. Então, práticas inadequadas é tudo isso. Né? Por exemplo, fazer fofoca. Quero saber se o meu irmão vai separar da mulher. Para quê? Né? Eu faço muita pergunta para terceiros, mas no sentido, como é que está a saúde do meu filho? Né? Meu irmão vai passar no concurso? Como é que estão? E eu acho que são perguntas, né? Como o Giancarlo falou, que ela traz uma inquietude. Uma mãe que está preocupada com a saúde do filho, né? Se o marido vai arrumar emprego ou não. Então, essas perguntas eu faço. Agora, se vai né, separar, se não vai separar. Então, qual é o nosso limite enquanto cartomante? Né? Então, na minha coisa com o meu consulente, no meu trato com o meu consulente, dar consciência, a sua vida é sua vida, a vida do seu irmão, a vida do seu vizinho, é dele. Né? Eu tenho é muito interessante, a mãe e filha, a simbiose delas é tão grande que a mãe vinha consultar para perguntar da filha, olha só, não te atendo mais. Daqui para frente, a sua filha, se ela quiser, ela venha consultar comigo. Ela ficou super chateada comigo, né? Mas a simbiose é tão grande, eu tenho que respeitar essa simbiose de mãe e filho. Aí a filha agora passa a consultar comigo, mas a mãe está do lado. Então, vocês percebem, gente? Quem sou eu para quebrar aquela simbiose de anos? Né? Então, qual é o nosso limite? Né? Eu já pontuei a simbiose delas, agora elas que decidam. Né? Então, a prática inadequada com relação ao plágio, a prática inadequada de eu auxiliar um colega de trabalho, né? Mostrar um caminho para ele, né? E fazer uma reflexão, né? Aqui, demonstrar capacidade de análise e autoanálise. Será que eu estou sendo um bom cartomante? Será que eu estou
preparada para começar a atender? Será que eu já estou preparada para começar a dar aula? Será que eu estou preparada para dar palestra? Eu nunca me sinto preparada para dar palestra, gente. Sabe aquela coisa? Mas, de qualquer forma, né, eu acho que a autoanálise é uma via para não praticar o inadequado. Deu para entender? Então, é esse o recado, tá? Para todos vocês. Eu li um post da Carla Souza esses dias que eu achei cabe muito. Ela disse que se você não gosta de gente, você não pode ser cartomante. Se você gosta de gente, você pode ser cartomante. Se você não gosta de gente, você não pode ser cartomante. Assim, muito preto no branco. E eu entendo muitas coisas por aí. Você tem que gostar de gente, porque independente do teu potencial técnico em praticar a cartomancia, você tem que gostar de gente. Cartomancia é gente, não é exatas, não é tecnológica, é humanas. Então, é gostar de gente. Então, acho que isso baliza André, do nosso trabalho. Fala, Jean. para complementar, eu acho importante... Desculpa, Dani, você quer ter a palavra? Depois. Tá bom. Depois de você, né, Jean? Pelo amor de Deus. Não, tranquilo. Não é isso, não. Olha só, o mais importante nesse contexto, por exemplo, eu acho muito louvável os profissionais que promovem os outros. A Tânia, por exemplo, ela faz 5 entrevistas com outros cartomantes, né? Eu acho muito importante isso, trazer realmente os profissionais, os seus trabalhos, né? Essa troca, eu acho fundamental. E também uma coisa que eu valorizo muito, né? Oferecer conhecimento, porque eu acho realmente, como estava sendo dito, inclusive, por uma pessoa que está nos acompanhando, parece que está nos acompanhando, o Robson, né? Está nos acompanhando aqui, que a questão do conhecimento é importante, né? Porque fica aquela história, não vou dar o pulo do gato, essa coisa toda. Gente, por mais que você dê o pulo do gato, né? Se a pessoa ela não tiver assim, a maturidade para fazer uso desse conhecimento, ela não vai ter realmente uma condução perfeita do trabalho. Então, eu acho que o conhecimento não é uma coisa pessoal, o conhecimento ele é global, né? E a gente está muitas vezes reproduzindo coisas que já estão na história, nos livros, né? Uma bobagem, eu vou segurar essa informação, não vou passar essa informação. Eu adoro pesquisar e compartilhar tudo que aparece, porque eu acho que a gente só consegue vencer a mediocridade, né? A falta de informação com conhecimento, né? E a gente tem que colocar esse conhecimento a serviço, né? A Tânia publica os livros dela, tem a questão dos blogs, né, na rede, tem páginas, né, com textos maravilhosos, a gente tem que saber filtrar, né? Tem que ter cuidado, porque nem tudo é lícito. Na rede é terra de ninguém, né? Terra de Marlboro, como é dito. A gente tem que saber por onde a gente está seguindo, porque tem muita informação, né? Mas o conhecimento consistente está em assim, lugares precisos. A gente tem que ter realmente um espírito investigativo para saber realmente onde buscar essas informações. Posso só, rapidinho, Dani? Em novembro vai ter uma live, hein? Eu e Giancarlo, hein? Tá? Fica aí a dica, hein? No Instagram. Pronto. Vai, Dani. A gente não perde por nada isso, né, gente? Não. Eu quero falar duas coisinhas aqui rápidas. Jean, I love you forever. Eu tenho raiva do Jean. Eu tenho muita raiva dele. O João, com aquela questão de morar num sítio, não me ajudou. Eu prefiro não ter mais contato com ele. E o Jean também faz bem para a gente. Brincadeiras à parte, eu queria falar de duas coisas aqui que eu acho muito importantes. Primeiro, porque o tema, né, quando a gente fala de iniciante muito, eu vou falar com muito cuidado, porque é um tema que traz muita gente, né, que é a questão do determinismo, né? Então, por exemplo, Jean, você não pode se separar da Andréia porque ela é sua alma gêmea, né? Ela é o amor da sua vida. Isso é muito perigoso, gente, porque assim, o nosso espírito ele já passeou por essas terras muitas vezes. Nós tivemos muitos encontros, né? Então, eu acho que é pobre demais a gente acreditar que a gente tem uma chance na vida de ser feliz, né? Então, assim, muito cuidado, porque eu vejo muito essa busca, né? E eu tenho visto de uns tempos para cá muitos cartomantes afirmando sobre isso, né?
como conhecer sua alma gêmea, como atrair sua alma gêmea, como que funciona. Essa é a pessoa da minha vida? Gente, quem é a pessoa da vida, a não ser nós mesmos, né? Nós temos encontros de almas, e esses encontros eles podem ser extremamente profundos ou não, mas sempre nos ensinam alguma coisa. Então, ao invés da gente responder se é o amor da vida ou se não é, talvez seja o momento da gente falar: se joga, experimenta, ama, se abra e aprenda, porque é uma troca e você vai sair de tudo isso com lições especiais, independente da forma, né, que termine. Então, esse é um cuidado que eu queria falar muito, porque eu tenho visto muito isso nas redes sociais como um todo, esse apelo da alma gêmea, esse apelo do vou ser feliz, né, no amor, vou ser feliz financeiramente. O ser feliz do amanhã eu estou construindo agora, todos os dias, de todas as formas, co-criando aí a minha realidade com esse multiverso, né? Não é nem universo, é multiverso, com infinitas possibilidades. Então, isso é muito importante porque muita gente chega até nós, né? Vocês todos são cartomantes e sabem, com essa pergunta, né? Eu tô com a pessoa da minha vida e eu sempre respondo, né? Quem é a pessoa da sua vida? O que é a pessoa da sua vida? Né? Imagina uma pessoa igual a Daniela, eu ia matar, gente, não ia dar certo, né? Não ia funcionar, tem que ser diferente. Então, é uma brincadeira, mas é muito importante essa informação para a gente, porque eu vejo muitas pessoas chegando até mim, principalmente agora no final do ano, né? Com esse questionamento. Porque eu fui numa outra pessoa que disse que o meu marido é o amor da minha vida. E eu falo, olha, primeiro que eu não estou aqui para confirmar ou não ou desmentir, né, o profissional anterior, porque ele viu o seu jogo num outro cenário, num outro momento emocional. Mas eu estou para te dizer da crença de multiverso que eu acredito, um encontro, né? E aí a pessoa morre e você acabou, vai viver solteiro para sempre e acabou a sua chance de ser feliz na vida. Então, esse cuidado eu queria ter. E uma coisa que eu falo muito, né? Que a Tânia já puxou minha orelha, né? Dani, por que você não se apresenta como cigana, né? Eu sou de etnia cigana. Porque a gente tem um misticismo aí, que o Jean acabou de falar, muito grande, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é o único país em que os não ciganos se afirmam como ciganos, né? É o único país no mundo, né, da etnia romã. E isso é uma coisa que me preocupa muito, eu fiz questão de colocar no meu livro Pesquisadora da Cultura Cigana, porque eu não quero atrair pessoas por misticismo, eu quero atrair pessoas por conteúdo, isso é muito diferente. E é um caminho que os ciganos têm tomado, principalmente aqui no Brasil. Mas, se você está aqui, né, nesse encontro de cartas ciganas e utiliza o nome cigano, né, baralho cigano, cultura cigana, entenda que a cultura cigana nada mais é do que uma cultura com a natureza. Naquela época não existia purpurina, tá? Naquela época não existia nada que você não fizesse na natureza. Então, muito cuidado com o meu cigano pedir uma vela amarela com purpurina e pedras. Meu cigano não existe, tá, gente? A gente precisa entender o quanto de natureza existe nesse misticismo e o quanto que eu passo isso para o outro, porque às vezes é uma imposição, né? Então, João, a partir de agora você vai tomar 3 banhos, segunda, quarta e sexta. O João não sabe nem fazer o banho, gente. Ele nem acredita nisso. Então, não é muito melhor você falar para ele, olha, quer se reenergizar? Toma um banho de mar. Bota o seu pezinho na grama, vai na cachoeira, né? Não gosta de praia? Quando o seu chuveiro estiver lá potente, você imagina uma luz maravilhosa saindo da sua água do chuveiro para você e se conecta com aquilo que é sagrado para você, né? Espiritualidade, só terminando, Andréia, prometo. Essa questão da espiritualidade, você precisa procurar um centro, né? Cuidado, gente, com isso. A espiritualidade, ela está aqui dentro da gente. Ela é uma conexão entre a gente e a nossa fonte criadora. Eu não preciso de um lugar para isso. Um lugar é ótimo. Uma egrégora espírita é maravilhosa para eu trocar com pessoas que pensam igual a mim, para eu me reenergizar, mas não por obrigatoriedade, se isso não for a minha missão. Então, é algo que eu tenho percebido muito, né? Como cuidar da minha espiritualidade, Dani? Você precisa procurar um lugar, você precisa ter uma doutrina. Eu sou bruxa, gente. E cigana.
e estou aqui acreditando que a natureza me conecta com o que é mais sagrado em mim. E eu uso os banhos de ervas porque eu acredito na força das ervas, mas o meu cliente pode não acreditar e tudo bem. Eu não preciso impor isso a ele. Eu não preciso dizer para ele... A Tânia me ensinou muito isso, né? Eu tenho um aluno que ele fala, Dani, o que eu mais amei no seu curso é porque você desmistificou tudo, né? Eu posso atender na praia, pode atender na praia. Você não precisa, porque tem gente que tem aquela mesa tão estruturada que o cliente não pode nem segurar, né? Ele fica assim, ó, ele não consegue piscar, né? Então, gente, é liberdade. Deixa o cliente tocar nas suas pedras, deixa ele estar com você, ele está ali no seu espaço, deixa ele à vontade, para que ele possa sentir essa conexão. Então, eu sei que muita gente não concorda com essa questão da alma gêmea, porque é muito confortável a gente acreditar que tem uma outra Daniele aí esperando por mim, mas eu estou dizendo para vocês que vocês têm muito mais de uma opção, porque vocês são seres maravilhosos e o amor está aqui para isso, para vocês se encontrarem com ele. Beijo. Dani, eu te amo, Valeu, sinceramente. Dani. Você também é minha alma gêmea, né? Eu acho que a alma gêmea é um encontro de almas para percorrer um caminho juntos por um determinado tempo, né? E pode ser uma relação de amizade, de professor e aluno, onde um ajuda o outro a crescer, tá? Beijo. Bom, gente, a gente já ultrapassamos o nosso horário. Sobre perguntas, a Josi perguntou como sabemos sobre as horas de aula, a gente estava falando de CBO, de como é que a gente se cadastra. O que eu entendo é que você precisa ter alguns certificados de conclusão de cursos com tantas horas de aulas. O nosso evento aqui, por exemplo, a gente vai dar um certificado com, eu acho que 8 ou 10 horas, não lembro bem, mas, enfim, que também é válido. E eu não tenho certeza com relação ao tempo de profissão, se isso lógico, mas se isso entra como qualificação para ser registrado dentro do CBO. Mas a gente pergunta mais adiante, talvez tenha gente que possa orientar com relação a isso. André, fala. Temos que nos informar direitinho, porque parece que o Bolsonaro revogou alguns direitos nossos. Não fale esse nome. É isso, eu ia falar isso, eu esqueci. Não tem mais essa questão, essa linha que a Tânia colocou lá de esotérico, não existe mais, principalmente quando alguém quiser cadastrar o MEI. Isso é importante deixar claro, isso foi revogado, tá? Mas eu acho que ainda tem uma categoria, não tem esotéricos, mas tem alguma categoria. Astrologia. É isso? Astrologia só? Ou massoterapia. A gente vai ver isso direitinho. Outra pergunta foi, é possível mesmo saber da realidade de uma pessoa com quem o consulente se relaciona? Eu acho que sim. Vocês, o que vocês acham? Eu não escutei a pergunta, desculpa. É possível mesmo saber da realidade de uma pessoa que se relaciona com o consulente? Você pode saber da vida da tia do consulente, do irmão do consulente, do namorado do consulente. Pela minha prática, eu acho que é possível. Sim, eu acho que sim, claro. Gente, pode, mas não faz aquela pergunta, para que você quer saber? Exatamente. Para que você quer saber? Vai valer a pena você saber isso? Não, mas foi aquilo que eu falei, né? Como é que está a saúde, né? Vai melhorar a depressão, né? Vai arrumar emprego, vai passar na prova. Essas coisas eu acho válidas, mas não ficar vendendo fofoquinha, tá? Mas que é válido é. É por aí. A Nicole pergunta como comprovar o seu tempo de trabalho. Nicole, eu não sei te responder, mas a gente vai ter essa ajuda e eu falo mais adiante. Posso responder, Andréia? Por favor. Pelo que a Débora Rufo falou, por exemplo, quem participa da Mystic Fair, né? Aquelas horas ali trabalhadas, né? A Mystic Fair pode também dar um certificado que aquele cartomante trabalhou ali, né? Os próprios consulentes podem fazer uma cartinha, olha, a Nicole me atende há 3 anos, né? Então, isso também comprova que você já tem os 5 anos ou mais 5 anos de prática laboral, tá? Ótimo. Então, gente, encerramos aqui nosso encontro, mas eu vou pedir ainda que a Dani faça-me o número de 1 a 80
porque a gente vai fazer um sorteio lindo, baralho. É no papel, gente? Olha aí, aquela que trabalha na área digital com papel na mão, né? Eu vou fazer, mas vai ser agora? Não, né? Agora, o seu é agora. Como que funciona? Como que eu faço? Eu estou com a lista de participantes organizada. Gente, olha que lindinho. Esse baralho é muito maravilhoso, gente. Ele é uma doçura. Ele é uma doçura. Número 24. Número 24. Nicole! Nicole do Amaral. Depois entre em contato comigo para a gente ver como te entregar, tá? Tá aqui, ó. Maravilha. E vou pedir para o João também. O João, deixa eu entrar aqui. O João está sorteando uma Tarot Experience, que é uma consulta com tarô e acompanhamento terapêutico, reiki, cristais, de acordo com o que aparecer na consulta. Todos os serviços são pessoais e intransferíveis, tá, pessoal? O agendamento é direto com o profissional e é pessoal e intransferível. Então, João, me fala um número, por favor, também de 0 a 80. 68. 68. Dani Freitas! Gente, é marmelada, hein? Tô vendo. É marmelada isso. Marmelada. Eu posso, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, mas eu sinto que tem gente querendo muito essa consulta. Eu poderia abrir mão com todo... Eu amaria, mas, João, depois eu te procuro. Então, é a mais fofa do mundo, mas olha o Denis colocando, tem esquema aí, ó. Pois é marmelada. Eu acho que é justo para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente não participar, né? Então, olha, gente, mais uma chance. Outro número, João. 39. Vamos lá, 39. Adriana Martins. Adriana Martins, eu não sei se ela está assistindo online, pelo código de área, ela é de São Paulo. Então, eu vou entrar em contato depois com todo mundo e a gente faz essa distribuição. Ok, pessoal? Então, a gente encerra nossa conversa aqui, já estamos atrasados para a palestra seguinte.